Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da Maratona do Setor Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e nós vamos dar continuidade aos conteúdos que nós iniciamos na última segunda-feira, na aula 1 dessa jornada de aprendizado dentro da área fiscal. Eu gostaria de iniciar mais uma vez, já agradecendo aqui a presença de vocês, agradecendo as muitas mensagens de feedback que nós recebemos, muitas mensagens de carinho, muitas mensagens falando bem do conteúdo, muitas mensagens de gente elogiando os materiais de apoio. Então, eu deixo aqui externada a minha gratidão a todos vocês por terem topado, comprado a ideia de participar de um evento como esse, de um evento que tem como propósito entregar a você bastante conteúdo sobre o setor fiscal e, principalmente, sempre de uma linha mais simples, mais prática, organizada, orientada e estruturada para a aplicação prática, tá? Então, meu muito obrigado mais uma vez e, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Mas antes, eu queria somente reforçar algumas coisinhas importantes, tá? A primeira, como sempre, deixe aí, papel e caneta pertinho de você, para que você possa tomar nota, ver ali aquilo que vai ser importante que você revisite depois a respeito dos nossos conteúdos. Não esqueça de fazer o download dos materiais, além do mapa mental. Nós estamos disponibilizando alguns e-books de forma totalmente gratuita e hoje eu também vou disponibilizar a planilha que eu vou usar com vocês na aula. E não esqueça também de compartilhar aí a maratona do setor fiscal com todos os seus colegas de faculdade, colegas do trabalho, com todo mundo que você sabe que precisa aprender mais sobre o setor fiscal. Beleza? Então vamos juntos, pessoal. A maratona está chegando aqui na sua segunda aula e nós vamos até domingo. Normalmente só os fortes vão até domingo, mas eu conto com todos vocês. Se você está comprometido aí comigo até o final, eu já peço que você deixe aí uma hashtag no comentário. Vou até o final. Vamos juntos, pessoal. Compartilhar conhecimento e aprender definitivamente o setor fiscal, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela do mapa mental. Como eu já tinha explicado para vocês, eu vou ficar um pouquinho de lado, que a tela aqui está lateralmente para mim, tá? E vou reforçar aqui algumas coisas que nós vimos na aula passada. A primeira delas é com relação à instrução sobre as aulas. Como vocês sabem, as aulas são liberadas às segundas, quartas e sextas, e também no domingo, sempre às 20 horas. Então, segunda-feira nós tivemos a aula 1, às 20 horas foi liberado. Hoje nós estamos aqui na aula 2, na quarta-feira às 20 horas. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, é liberada a aula 3 e nós teremos a nossa aula 4 também ao vivo no domingo, às 20 horas. A partir do momento em que a aula é liberada, ela fica disponível até o domingo, dia 24/10, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, daqui até lá, você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser esse conteúdo, tá? Então, assiste, se você ficou com alguma dúvida, reassiste a aula. O importante é que você, de fato, aprenda. Na aula passada, eu fiz uma breve apresentação técnica para vocês. Eu falei sobre a minha atuação enquanto contador e tributarista, contei um pouco da minha trajetória dentro da área fiscal, dentro do setor contábil, falei um pouco sobre o desenvolvimento acadêmico da minha carreira. Isso tudo para poder fundamentar para vocês que tudo aquilo que eu estou explicando aqui durante a maratona do setor fiscal são conhecimentos e conteúdos práticos, adquiridos diretamente na vivência dentro da área fiscal. E eu também fiz para vocês uma promessa durante a primeira aula. Fiz uma promessa de que vocês iriam, nesse evento, aprender o setor fiscal de uma forma diferente, de uma forma simples, prática e completamente estruturada. Diferente de tudo que você já viu, seja na internet ou fora dela. O meu propósito aqui é fazer com que você veja que o setor fiscal é repleto de oportunidades e que, com um conhecimento simples, com um conhecimento organizado, com uma boa base e, principalmente, com uma excelente retaguarda, principalmente para consulta, para revisitar conceitos, para vivenciar práticas, você pode, sim, aproveitar 100% dessas oportunidades, tá? E hoje eu vou continuar falando sobre algumas delas aqui para vocês, tá?
E assim, faz parte da nossa promessa apresentar tudo de forma simples, prática e estruturada. Como vocês viram na primeira aula, a gente tentou ao máximo aqui não trazer complicações aos conceitos. Tudo explicado de forma simples e objetiva para que o grande objetivo do evento seja alcançado, que é você sair daqui entendendo sobre o setor fiscal, tendo a convicção de que o setor fiscal é uma excelente área para você atuar, para você aprender, para você dedicar uma vida de estudos, para você dedicar a sua vida profissional e que você pode aproveitar as oportunidades que o setor fiscal traz desde que você tenha esses conhecimentos. E nós falamos um pouco de forma lógica a respeito dessas oportunidades, né? A gente tem um raciocínio muito simples. Todas as empresas do Brasil precisam gerenciar tributos. Ponto. Isso é uma constatação, isso é fato. Não existe nenhuma empresa no Brasil, independente de porte, independente de tamanho, que não precise gerenciar tributos, porque ela precisa pagar as obrigações principais, como a gente aprendeu na primeira aula, e ela precisa enviar as obrigações acessórias, seja um MEI, seja uma padaria da esquina, um restaurante onde você almoça, seja a farmácia onde você compra o medicamento, seja o supermercado onde você faz suas compras de casa, seja o cinema, tudo, todo e qualquer negócio precisa gerenciar bem tributos. Só que eu falei para vocês que existem poucos profissionais especialistas na área fiscal e tributária. Por que existem poucos? Pessoal, as duas formações que mais colocam profissionais no mercado para atuar no setor fiscal, que são as formações em contabilidade e em direito, não formam profissionais especialistas na área fiscal. Se você é contador, está me assistindo, você estudou profundamente os tributos na faculdade? Você aprendeu o que é ICMS-ST, você aprendeu sobre a não cumulatividade de PIS e COFINS, sobre o regime da monofasia, sobre os SPEDs? Com certeza a sua resposta não. Então, da mesma forma, os advogados, eles não estudam profundamente a legislação dos tributos na faculdade. Então, o que é que acaba acontecendo? Os dois profissionais que normalmente vão trabalhar com tributos não têm uma boa base de tributos. E aí, consequentemente, precisa se especializar fora da faculdade. Principalmente porque nós estamos falando de uma área que não é prerrogativa de nenhuma profissão. Para você atuar no setor tributário, você não precisa necessariamente ser contador. Para você atuar no setor tributário, você não precisa necessariamente ser advogado ou administrador. Para atuar no setor fiscal e tributário, o que você vai precisar é de conhecimento técnico sobre as obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias. E nós também vimos, pessoal, que os profissionais que atuam na área tributária, na área fiscal, eles são muito bem remunerados, eles ganham bem, viu? Ah, professor, mas eu trabalho aqui no setor fiscal de um escritório e não ganho bem. Só que esse ganhar bem, ele é diretamente proporcional ao teu nível de conhecimento e à tua base técnica. Se você é uma pessoa que só sabe fazer, só sabe a prática, que não tem conhecimento técnico, você vai ficar no nível mais básico ali, mais baixo de remuneração. Quanto mais conhecimento técnico você adquire, quanto mais forte tecnicamente seguro você fica, mais a sua remuneração cresce junto. E, pessoal, eu desafio vocês a procurarem bons, mas eu não estou dizendo razoáveis ou ruins, eu estou falando bons profissionais da área tributária que não sejam extremamente satisfeitos com a sua profissão e com a remuneração que ganham. Por quê? Porque, como eu disse, é uma área que paga bem, mas tem uma relação direta com o teu nível de conhecimento. Agora vamos lá fazer uma breve revisão sobre a aula 1, tá? Na aula 1, eu falei para vocês a respeito das 6 etapas práticas para se atuar dentro do setor fiscal. Eu falei para vocês que essa base, essa noção de conhecimentos, ela é importantíssima para que você construa o teu conhecimento técnico a respeito da área fiscal no decorrer da tua carreira. E que etapas são essas? A primeira delas é você entender que existem diferenças entre a pessoa física e a pessoa jurídica e que existem tributos principais, aqueles mais importantes, aqueles que você precisa de fato aprender. E aí nós conceituamos a pessoa física como uma pessoa natural
e a pessoa jurídica como aquela entidade, como aquela que foi constituída com uma finalidade, com um objetivo específico, e que ambas possuem personalidades tributárias distintas, separadas. E aí nós vimos que as pessoas jurídicas normalmente pagam esses tributos que são os mais importantes: PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, esses tributos, que são os nossos tributos mais importantes, eles são os que normalmente são pagos pelas empresas. Ah, professor, mas e o Simples Nacional? O Simples Nacional nada mais é do que uma arrecadação uniformizada, unificada desses tributos. Então, são esses tributos que estão sendo pagos, porém, só de forma unificada. Depois que a gente viu sobre esse conceito de pessoa física, pessoa jurídica, e entendeu sobre os principais tributos, nós vimos que existem diferenças entre porte econômico, que está baseado na receita bruta e também no tipo societário que a empresa é constituída, e os regimes tributários, que são a definição pela qual as empresas serão tributadas. E aí nós vimos que o porte econômico, nós temos microempresa, nós temos empresa de pequeno porte e nós temos outros. E nós vimos que os regimes de tributação são Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, nós temos o MEI, como um tipo de recolhimento do Simples, só que por parcelas fixas. Nós temos lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, e que o contribuinte, independente da atividade que ele for exercer, ele vai ter que optar por um desses regimes tributários. E as atividades econômicas principais são indústria, comércio e serviços. Obviamente, nós também temos o pessoal do terceiro setor, aquelas entidades sem fins lucrativos. Elas também são muito comuns, em menor escala, em comparação aos outros três, mas também existem, tá? Nós vimos que esses tributos, né, esses principais tributos, eles são regidos por algumas legislações fiscais. E aí nós vimos, por exemplo, que o imposto de renda tem um regulamento do imposto de renda, o IPI tem um regulamento do IPI, o ICMS tem a Lei Candir, e assim por diante. E que é importante que você conheça a base fundamental dessas normas. Nos e-books que nós disponibilizamos para vocês, lá no Descomplicando o Setor Fiscal, lá você vai encontrar toda a base fundamental de legislação de cada um desses tributos. Nós falamos também sobre as obrigações tributárias, que elas podem ser divididas em obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar o tributo, e obrigação tributária de natureza acessória, que é onde o contribuinte precisa prestar para o fisco esclarecimentos sobre o tributo que ele acabou de recolher. E nós vimos que esse fluxo ele é orientado a processos, onde as informações nascem nos documentos fiscais, transitam pelas escriturações fiscais e desagam na contabilidade. Então, por exemplo, a empresa emite um documento fiscal eletrônico, a nota fiscal eletrônica, ele vai consolidar essa emissão de documentos lá no SPED fiscal, na EFD, ICMS, IPI, e essa informação também vai estar lá no SPED contábil. E nós aprendemos também, pessoal, que existem diferenças entre tributos diretos e tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou o patrimônio das organizações. E aí eu dei como exemplos o imposto de renda e a contribuição social. Porque quando uma empresa paga o imposto de renda e paga a contribuição social, ela está pagando sobre o seu lucro. Então, está incidindo diretamente sobre o seu lucro. Já os tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo, que normalmente são cobrados em cima dos preços das mercadorias e dos serviços que nós contratamos. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, em cima do preço do teu celular, você vai pagar ICMS, PIS e COFINS, IPI, a depender de quem você estiver comprando. Então, embutido nesse preço estão esses tributos, que são os tributos indiretos. E eu mencionei um pouco para vocês a respeito da reforma tributária, que é uma preocupação de alguns profissionais da área fiscal, mas eu fiz questão de reforçar com vocês que os meus alunos não têm medo da reforma tributária. Pelo contrário, eles aguardam ansiosamente,
porque sabem que nós estamos aí diante de uma grande oportunidade. E aí, pessoal, continuando, nós vamos agora entrar especificamente no conteúdo da aula 2, tá? E esse conteúdo da aula 2 é onde nós vamos utilizar o SPED como uma ferramenta de aprendizado do setor fiscal. O que acontece? Vamos lá primeiro entender o que é o SPED, tá, pessoal? Vamos entender de forma muito simples o que é o SPED, já que nós vamos utilizá-lo como uma ferramenta de aprendizado. Muita gente até hoje não sabe o que é o SPED, tem dúvidas, não tem segurança a respeito desse sistema, tá? O SPED, ele significa Sistema Público de Escrituração Digital. Vou até escrever aqui, ó. Sistema Público de Escrituração Digital. E ele nada mais é do que a forma como os contribuintes, ou seja, as empresas, enviam as suas informações para o fisco. Então, o SPED é o meio pelo qual as empresas enviam as suas informações para o fisco. Então, você imagina o seguinte, você imagina que as empresas elas possuem diversas informações, ali quando ela está comprando, quando ela está vendendo, quando ela tem lá seus empregados, que são informações de interesse do fisco, porque serão em cima dessas informações que os tributos serão cobrados. E o fisco, então, quer receber essas informações. E aí, como é que ele recebe essas informações? Através do SPED. Então, o SPED é o meio, é a forma pela qual os contribuintes enviam as suas informações para o fisco. Só que muita gente acredita que o objetivo do SPED é acabar com a sonegação. E eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que se o objetivo do SPED fosse acabar com a sonegação, ele já poderia ser considerado um projeto fracassado. Porque ele não acaba com a sonegação fiscal. O que ele faz é permitir, e eu vou digitar aqui para vocês, que o SPED faz é permitir a rastreabilidade dos ilícitos tributários. O que o SPED faz é permitir a rastreabilidade dos ilícitos tributários. Como, professor, e por quê? Ora, pessoal, então vamos lá, vamos entender o SPED de forma muito simples. Eu já deixei claro para vocês que ele é a forma como os contribuintes enviam suas informações para o fisco. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: o fisco queria receber as informações das empresas, certo? Só que vocês concordam comigo que todas as empresas têm sistemas diferentes, têm informações diferentes, formas de fazer controles diferentes. Então, imagine aí se o fisco dissesse o seguinte: não, cada empresa vai me enviar as suas informações do jeito que ela quiser. Pessoal, seria loucura, porque cada empresa ia enviar de um jeito diferente e nós iríamos chegar num momento onde o fisco ia olhar para aquilo e ia dizer o seguinte: poxa, eu não consigo fazer nada com essas informações. Eu levo mais tempo tentando entender o que é que o contribuinte tentou me passar do que, de fato, analisando e fazendo a fiscalização. Foi, então, que o fisco teve uma ideia óbvia. Eu vou estabelecer layouts. Eu vou estabelecer como que eu quero receber cada tipo de informação. Uma vez que nós sabemos que são muitas informações fiscais. Eu até comentei com vocês que são mais de 80 tributos e que a gente aqui foca somente nos principais. Mesmo esses principais, esses 7, 8 tributos ali que nós vamos estudar, eles ainda assim apresentam uma gama de informações muito grandes. Então, você imagina, o fisco queria receber as informações de quando uma indústria de medicamentos vende para um distribuidor de medicamentos. Então, ele quer saber quem que vendeu, por quanto vendeu, o que é que foi vendido, como é que é a tributação do ICMS, do PIS, do COFINS, do IPI dessa venda, quem que vai pagar esse tributo, qual é o NCM, qual é o código do produto,
qual é o CFOP que foi usado na operação, Código Fiscal de Operações e Prestações. Ou seja, tem uma série de informações que o fisco queria receber. Então, para receber essas informações, ele criou um layout, que é o layout da nota fiscal eletrônica. Então, quando uma empresa vai vender para outra, ela precisa emitir esse documento que é autorizado pelo fisco. Então, de forma bem simples, é como se a empresa precisasse entrar num formulário e preencher sobre aquela operação informações que o fisco considera importantes. E aí ela vai preencher essas informações que eu falei para vocês. Só que isso eu estou falando só das informações sobre uma operação comercial. Mas o fisco também tem interesse em receber informações sobre a apuração do ICMS e do IPI. Aí ele criou a EFD ICMS-PI. O fisco tem interesse em receber informações sobre os salários dos trabalhadores, sobre os vínculos de trabalho. Ele criou o E-Social. O fisco também tem interesse em receber as informações relacionadas à contabilidade da empresa. Aí ele criou o SPED contábil. Então, ele foi criando layouts para recepcionar esses tipos de informações dos clientes. Só que, como vocês já devem imaginar, são muitas informações, são muitos contribuintes, são muitas empresas, então ele precisou criar um layout único. Um layout único que atendesse todas as empresas. E aí é que mora a grande sacada, o grande bizu aqui dessa aula, né? Que é a utilização do SPED como uma forma de aprender o setor fiscal. Por quê? Se o SPED obedece um layout único de prestação de informações, significa que aquilo que ele pede é comum a todas as empresas. Então, se você aprende o SPED, aprende a interpretar de forma simples, clara, prática, como que aquelas informações estão sendo preenchidas dentro dessa obrigação, você consegue fazer uma engenharia reversa e entender exatamente aquilo que está sendo gerado dentro das empresas. Olha que interessante, a gente vai pegar uma desvantagem, que é ter que preencher essas informações, a gente vai pegar algo que, num primeiro momento, é cansativo, não é tão bom, as pessoas reclamam muito de fazer, que é uma obrigação fiscal, e vamos transformar em uma vantagem, porque nós vamos utilizar ele para aprender mais sobre o setor fiscal. Então, essa sacada é um dos grandes pontos aqui que nós vamos utilizar nessa aula 2. Só que, pensem comigo, se tudo que você compra, de quem você compra e por quanto você compra, o fisco já sabe, se tudo que você vende, por quanto você vende, para quem você vende, o fisco também já sabe, isso permite que ele identifique qualquer irregularidade do ponto de vista tributário de forma rápida. E também permite que ele possa utilizar essas informações dentro das fiscalizações. Então, é importante que a gente entenda aqui o contexto do projeto SPED, esse grande sistema que foi criado para receber as informações das empresas. Entenda que nós precisamos transformar o SPED em uma vantagem para que a gente aprenda mais sobre o setor fiscal, para que a gente domine a área fiscal, entendendo exatamente como as informações dos tributos estão sendo preenchidas dentro dessa escrituração e entendendo que o nosso trabalho vai ser o de diminuir a carga tributária da empresa de forma legal, diminuir os riscos de que ela venha a ser multada e, principalmente, nós vamos estar ali, garantindo a conformidade fiscal das informações prestadas. E isso, pessoal, acreditem, tá? Não é fácil no Brasil. Consequentemente, muitas empresas correm atrás disso. Consequentemente, muitas oportunidades surgem a partir dessa necessidade. Pois bem, vamos entender aqui como é que funciona esse fluxo. O fluxo das informações fiscais, pessoal, inclusive do SPED, ele é orientado a processos. O que é que isso significa? As empresas estão lá comprando e vendendo. Quando elas estão comprando e vendendo, elas estão praticando as suas operações comerciais, que são operações de entradas e saídas. Quando essas empresas estão praticando as suas operações comerciais de entradas e saídas, elas estão emitindo documentos fiscais. Documentos fiscais. E aí nós vimos na aula anterior
que esses documentos fiscais são eletrônicos, que são a nota fiscal eletrônica, nota de consumidor eletrônico, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico e o conhecimento de transporte para outros serviços, bilhete de passagem, nota fiscal de serviço. Só que, além de acobertar as suas operações de entradas e saídas, as empresas elas precisam pagar os tributos. E para pagar esses tributos, ela precisa fazer as suas apurações. E essas apurações são feitas exatamente dentro das escriturações. E a gente vai ver isso aqui também. A gente vai ver que é feito dentro da escrituração fiscal digital, a apuração do ICMS e do IPI. É feito dentro da FD Contribuições, a apuração do PIS e da COFINS. É feito dentro da SF, a apuração do imposto de renda e da contribuição social. E, além de pagar tributos, a empresa também precisa manter a sua contabilidade. E nessa manutenção da contabilidade, ela envia SPED contábil, que é a escrituração contábil digital, e envia o SPED SF. Então, vamos lá olhar isso, olhar esse fluxo de processo aqui dentro de uma planilha, tá? Na aula 1, pessoal, nós falamos sobre a questão do porte econômico, dos regimes tributários, dos principais tributos e das atividades econômicas. A todo instante, durante a aula 1, eu fiquei fazendo uma espécie de revisão macro disso, aonde eu ia lá com vocês e revisitava, dizia, olha, uma empresa que foi constituída como uma pessoa jurídica, está prestando um serviço de comércio, e dessa forma ela tem uma receita bruta X, e agora eu vou fazer isso novamente, estabelecendo e pegando critérios aqui para a gente ver juntos, tá? Então, vamos supor que nós estamos falando de uma empresa que é um comércio, tá? Nós estamos falando de um comércio. Vamos botar aqui que se trata de um comércio atacadista. Nós temos um comércio atacadista. Comércio varejista, pessoal, é aquele que normalmente vende para as pessoas físicas. Comércio atacadista é aquele que normalmente vende para outras empresas, porque ele vende em volume comercial maior. Então, nós temos uma empresa que é um comércio atacadista e que tem um faturamento de R$500 mil. Esse faturamento de R$500 mil coloca ele na classificação de ser uma EPP, uma empresa de pequeno porte. O que é que acontece? Eu expliquei para vocês na primeira aula que nós temos os portes econômicos, que eles estão diretamente associados à receita bruta da empresa. E também ao seu tipo societário, né? Nós não podemos ter, por exemplo, uma sociedade anônima, microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas, basicamente, seriam pouquinhas exceções, né? Então, o foco maior aqui para a gente, nesse momento da maratona, vai ser a receita bruta. Então, uma pessoa jurídica que tem uma receita bruta de até 360 mil, ela tem como porte econômico ser uma microempresa. Uma empresa que tem a sua receita bruta anual, tá, pessoal? Entre 360 mil e 4.800.000, em regra, ela é uma empresa de pequeno porte. E o que é interessante, pessoal, é que toda empresa do Simples Nacional ou é microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas não significa que qualquer microempresa ou empresa de pequeno porte seja do Simples Nacional. Isso é confuso, mas é interessante. Para que eu possa optar pelo Simples Nacional, que é um regime tributário, e aí já é outra coisa, não tem essa ligação direta com o porte, para que eu possa optar pelo regime tributário do Simples Nacional, obrigatoriamente eu tenho que ser ou uma ME ou uma EPP. Se eu for ME ou EPP, eu posso optar pelo Simples Nacional. No entanto, eu posso ser uma ME ou uma EPP e não optar pelo Simples, optar por ser tributado pelo lucro presumido, optar por ser tributado pelo lucro real. Então, é por isso que toda empresa do Simples Nacional, ela vai ser ME ou EPP, mas não significa que toda ME ou EPP
será optante pelo Simples, porque a gente pode encontrar uma EPP que seja tributada pelo lucro real. Acredito que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Então, pessoal, para fins fiscais, aquelas empresas que faturam acima de 4.800.000 reais no ano, isso aqui é uma regra, tá, pessoal? Existem exceções com relação à exportação e tal, mas não vem ao caso aqui para maratona. Mas, em regra, essas empresas que faturam acima de 4.800.000, elas são aquilo que nós chamamos de empresas normais, ou outros, né? Mas são as empresas normais. E aí, pessoal, nós falamos aqui sobre os portes econômicos, né? Microempresas, empresas de pequeno porte, empresa normal. E aí nós temos, com critérios contábeis, né? A empresa de grande porte, mas não tem critério para fins fiscais disso, tá? Então, o que é que acontece? Essas empresas, independente do seu porte econômico, ela precisa optar pelo seu regime tributário, que é a forma pela qual ela irá pagar os seus tributos. A empresa ela pode optar por ser do Simples Nacional e, a depender da sua receita bruta, ela pode pagar esse Simples Nacional com parcelas fixas, e aí ela pode ser, por exemplo, um MEI, um microempreendedor individual, e ela também pode optar em sendo ME, EPP ou empresa normal, ela pode optar por ser tributada pelo lucro presumido, como eu expliquei na aula passada, é onde vai haver uma presunção do quanto do seu faturamento é lucro, ou ela pode optar pelo lucro real, onde ela vai ter que fazer a contabilidade para determinar como é que é de fato o seu resultado e, dessa forma, ela pagar o imposto de renda e a contribuição social. Feita a opção pelo regime tributário, feito o enquadramento no porte econômico, ela vai pagar aqueles principais tributos que nós começamos, o ICMS, o ISS, o IPI, o imposto de renda, CCLL, PIS, COFINS. Se ela optar pelo Simples Nacional, ela vai pagar todos esses tributos de forma unificada, como eu já falei para vocês, uniformizada dentro da guia do DAS, do documento de arrecadação do Simples. Se ela for uma empresa tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro real, ela vai ter que fazer esses recolhimentos de forma separada, tá? Então, o que é que acontece? Vamos imaginar aqui uma operação prática, tá? De uma indústria. Uma indústria é uma empresa que fabrica produtos e que normalmente ela vende para outras empresas. Essa empresa que vende para outras empresas, ela vai emitir, em regra, nota fiscal eletrônica, ou seja, ela vai emitir NFE. Em sendo uma indústria, vamos supor que ela é uma empresa tributada pelo regime normal, tá? Ela está emitindo NFE e, ao emitir NFE, ela precisa fazer as suas apurações. Apurações de quê? Do ICMS e do IPI. E aí, essa apuração do ICMS e IPI, ela vai enviar dentro do SPED fiscal, que é uma escrituração fiscal. Precisa fazer a apuração de PIS e COFINS, que vai ser enviado dentro da EFD Contribuições. E precisa fazer a apuração de imposto de renda e CSLL, que vai ser enviada dentro do SPED SF. Então, percebam, essa empresa é uma indústria, emitiu lá os documentos fiscais eletrônicos. Depois de emitir esses documentos fiscais eletrônicos, ela preenche informações sobre as apurações dos seus tributos. Essas informações sobre a apuração dos tributos, pessoal, têm origem no documento fiscal eletrônico que foi emitido. Porque imagina que essa empresa, ela diz aqui, ó, eu vendi para o comércio atacadista X. Essa venda é uma receita. Essa venda vai ser tributada pelo ICMS. Essa venda, a depender, vai ser tributada do IPI. Essa venda vai ser tributada de PIS e COFINS. E essa venda vai ser uma receita que lá na contabilidade a gente vai fazer receita menos custos e despesas para a apuração do lucro, e é em cima desse valor que será pago o imposto de renda e a contribuição social.
Posteriormente, essa empresa vai fazer a contabilidade, consolidando todas essas informações e vai enviar o SPED contábil. Então, o que é que eu estou querendo demonstrar para vocês aqui? Que existe um fluxo único. A informação nasceu no documento fiscal eletrônico, transitou pelas escriturações fiscais e desagou na contabilidade. A mesma coisa acontece para um comércio, por exemplo, eu vou botar agora um varejista. Um comércio varejista, o documento fiscal hábil nas suas vendas, porque o varejo vende para as pessoas físicas, né? Imagina aí uma pequena farmácia, imagina aí um pequeno restaurante, uma loja de materiais de construção. Ela vai emitir uma nota fiscal de consumidor, que hoje é eletrônica, que é NFCE, ou um cupom fiscal, também eletrônico. Cupom fiscal eletrônico. Feitas essas emissões, ela vai... Esse é o documento hábil para essa operação, tá, pessoal? Isso é interessante falar. Tem muita gente que me questiona assim, ó, professor, mas só em a empresa emitir o documento, ela pode emitir qualquer um, né? Por exemplo, a empresa varejista pode emitir uma nota fiscal eletrônica. Pessoal, poder ela até pode, vai conseguir emitir, mas não significa necessariamente que está correto, tá? Porque segundo o convênio ICMS sem número de 1970, cada tipo de operação fiscal possui um documento fiscal hábil. Então, na operação entre pessoas jurídicas, entre empresas, como eu citei aqui no caso da indústria, o documento fiscal hábil é a nota fiscal eletrônica. Já na operação da pessoa jurídica com uma pessoa física, o documento fiscal hábil é a nota fiscal de consumidor eletrônica ou o cupom fiscal eletrônico. Então, da mesma forma, vai acontecer a consolidação dessas informações nas escriturações, né? Nas escriturações, ela vai ter que enviar SPED fiscal, contribuições, FD contribuições, vai ter que fazer também a contabilidade. Então, a informação nasceu lá no documento eletrônico, transitou pelas escriturações fiscais e desagou na contabilidade. Mesma coisa acontece com a empresa de serviço. Ela vai lá emitir uma nota fiscal de serviço, que nós temos hoje a nota fiscal de serviço eletrônica. Pessoal, a nota fiscal de serviço eletrônica, ela ainda não existe num padrão nacional, tá? Existem alguns municípios que estão, inclusive, utilizando um piloto da nota fiscal eletrônica modelo nacional, e existem muitos municípios que enviam ali a sua nota fiscal eletrônica, só que são sistemas próprios do município. É até muito comum que num estado nós temos municípios vizinhos que utilizam modelos de notas fiscais de serviço eletrônicas diferentes, exatamente porque a gente não tem um modelo padrão nacional. Então, no caso de uma empresa de serviço, ela não vai enviar EFD, ICMS, PI, né, porque ela não paga ICMS, porque ela não é um comércio, e nem paga IPI, porque ela não é uma indústria, mas ela vai enviar a EFD contribuições, porque ela vai pagar PIS e COFINS, aqui falando especificamente de empresas normais, tá, pessoal? E ela também vai ter a ECF, aonde vai ser calculado ali um imposto de renda e a CSLL. Opa, imposto de renda e contribuição social, que é o SPED-ECF. Da mesma forma, ela também vai enviar as informações dentro da contabilidade, dentro do SPED contábil. Então, percebam que as informações nascem nos documentos fiscais eletrônicos, transitam nas escriturações fiscais e desagam na contabilidade. Eu vou abrir aqui com vocês o programa, o PVA, do SPED fiscal. Esse é o PVA do SPED fiscal, que é a EFD ICMS-PI. Eu vou abrir aqui com vocês uma escrituração. Essa escrituração aqui é a intensivão do setor fiscal, é a nossa maratona, e eu vou abrir ela aqui. O que é que eu queria mostrar para vocês? Eu falei para vocês agora há pouco que o SPED fiscal ele tem como objetivo
apresentar as apurações do ICMS e do IPI. Então, exatamente, eu vou mostrar para vocês aqui como que se deu essa apuração. Eu vou vir aqui em relatórios, apuração, operações próprias. Quando vocês olharem, vocês vão ver aqui ó, que não existe nada de outro mundo, tá, pessoal? Nós estamos pegando aqui um mês de março de 2020. Nós temos aqui uma operação de apuração muito simples, ó. Saídas e prestações com débito do imposto. Aí aqui nós estamos falando de um conta corrente simples. Para quem é estudante aí de contabilidade, vai lembrar daquele razonete ou razonete, a depender da região do Brasil que você me assiste, que é um T, onde de um lado nós temos débitos e de outro lado nós temos créditos. Quando a gente fala de apuração do ICMS, a diferença é que o lado do crédito é o crédito fiscal, o lado do débito é o débito do imposto, mas é um conta corrente simples. Então, quando eu vendo, eu devo imposto. Quando eu compro e pago na minha entrada, eu fico com o crédito. Nesse nosso caso da apuração aqui do exemplo, nós temos uma saída com operação com débito do imposto de R$ 1.710. Nós não tivemos ajustes, nós não tivemos estornos de crédito, e nós tivemos o nosso total de créditos por entradas e aquisições, ou seja, os créditos nas compras de mercadorias, no valor de R$ 900. E aí eu vou fazer um encontro de conta simples. Devo 1.710, tenho R$ 900 de crédito. Qual é o meu saldo devedor? O meu saldo devedor é R$ 810. Dessa forma, o valor total do ICMS que eu devo recolher é R$ 810. Um conta corrente bem simples, tá, pessoal? Um conta corrente bem simples. A empresa comprou mercadorias. Quando ela comprou, ela pagou ICMS embutido no preço daquelas compras, porque se trata de um tributo indireto. Então, ela pagou ali R$ 900 na entrada. Então, esse valor que ela pagou na entrada vira um crédito para ela. Então, é lançado aqui na apuração R$ 900 a crédito. Quando essa empresa vende mercadorias, em cima do valor dessas vendas, vai ter um débito do imposto. Esse débito foi de R$ 1.710. A gente está trabalhando aqui com uma alíquota de 18%, que é uma alíquota normalmente praticada pelos estados. Praticou essa alíquota de 18%, teve lá um valor de R$ 1.710 de débito, e aí eu faço um encontro de contas. Devo R$ 1.710, mas já paguei 900. Meu valor a recolher vai ser de quanto? Valor a recolher R$ 810, certo? Beleza? Tranquilo e favorável? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Pessoal, com esses conhecimentos que eu estou mostrando para vocês aqui, a base deles, né? Você que está me assistindo aí, só com base nesses conhecimentos, obviamente, que aprofundados num segundo momento, né? Porque um dos grandes objetivos aqui da maratona é dar um pontapé inicial nos seus estudos, né? É te mostrar que é possível aprender, é te mostrar que é possível ter um conhecimento de forma simples, prática e estruturada, e é te mostrar também que existem muitas oportunidades que podem ser aproveitadas, mas não é dizer para você que você não precisa estudar, né? Todos nós precisamos estudar, nós somos eternos estudantes, precisamos estar em constante atualização, preparo, e, obviamente, a maratona do setor fiscal não conseguirá esgotar os assuntos, já que nosso tempo aqui é reduzido. Eu tento sempre me preocupar em que as aulas não passem de 1 hora, exatamente para que vocês possam vir aqui se concentrar e assistir os conteúdos. Porém, pessoal, aprendendo isso que eu estou mostrando para vocês, você vai poder fazer muitas coisas. Você vai poder fazer muitas coisas, mesmo que você não seja formado, mesmo que você não tenha trabalhado ainda no setor fiscal, ou mesmo que você já atue no setor fiscal, mas não tenha muita segurança, não tenha muita experiência, não tenha muito assim, ó, poxa, professor, eu sei ali como fazer, eu tenho certeza e convicção. Mas, se você conseguir aprender isso que eu estou ensinando, obviamente que de forma mais aprofundada, como eu vou poder falar para vocês nas próximas aulas, como é que você pode adquirir um conhecimento mais aprofundado. Você vai poder trabalhar com revisão de cadastro de produtos. Pessoal, toda empresa que você passa, você olha na rua, ela precisa emitir documento fiscal, como eu expliquei para vocês.
Para ela emitir esse documento fiscal, ela precisa, por produto que ela vende, dizer qual é o ICMS, qual é o IPI, qual é o PIS e qual é a COFINS. Então, vejam que qualquer empresa que você passe por ela, ela tem um potencial para que você possa trabalhar, por exemplo, a revisão de cadastro de produtos, que é muito interessante, é um serviço bem bacana. Você pode trabalhar também com a consultoria na emissão de notas fiscais eletrônicas, porque além de fazer o cadastro dos produtos, uma coisa é fazer o cadastro, outra coisa é emitir a nota de forma correta. Para emitir a forma de nota correta, você tem que entender dos tributos, você precisa entender dos NCMs, das operações fiscais. Então, você pode trabalhar com esse tipo de consultoria na emissão de documentos. Você pode trabalhar também com revisão da tributação nas notas de entradas. Pessoal, as notas de entradas, elas são muito importantes, porque é nelas que moram os créditos dos tributos. E muitas vezes, as secretarias de Fazenda cobram tributos errados nessas entradas. Eu, particularmente, trabalhava aqui com distribuidores de medicamentos que de 10 notas que chegavam, 8 a gente mandava voltar porque a tributação da nota de entrada estava errada. Então, trabalhar com essa consultoria na parte de revisão de notas de entradas também é muito bom, tá? Você pode trabalhar fazendo a própria escrituração, além da escrituração, importando os XMLs, nós temos a escrituração por meio do lançamento das notas. Então, assim, para isso você precisa entender de SPED, e o seu conhecimento de SPED e de tributos vai ser um grande diferencial para que você possa aproveitar essas oportunidades, tá? Vocês também podem trabalhar com a própria apuração dos tributos. Quanto mais você entende da legislação do tributo, quanto mais você entende de PIS e COFINS, quanto mais você entende de Simples Nacional, quanto mais você entende de MEI, mais são as oportunidades, maiores são as oportunidades de você prestar algum tipo de consultoria sobre esses tributos. Você pode trabalhar com envio de SPEDs, e aí, para isso, você vai só ter que aprender a elaborar SPED fiscal, contribuições, REINF, mas não é nada de outro mundo, tá, pessoal? É algo plenamente viável e possível de ser feito. Assim também como você vai poder trabalhar com revisão fiscal, que é quando você vai revisitar as apurações da empresa no passado para verificar se os tributos que foram pagos corretamente. E aí, para isso, você precisa, obviamente, de um bom conhecimento sobre os tributos. E, por fim, pessoal, você pode trabalhar também com planejamentos tributários. Planejamento tributário, ele é uma sequência de ações organizadas, cujo objetivo é fazer com que a empresa pague cada vez menos tributos, obviamente que obedecendo à legalidade, obedecendo às leis. Então, dessa forma, o profissional que atua com planejamento tributário, ele também acaba tendo muitas oportunidades. E essas oportunidades, pessoal, elas possuem diversas variedades, né, e níveis de salários e de honorários. Só que nós temos ali o nível iniciante, que normalmente as pessoas que não têm conhecimento profundo técnico, que não têm conhecimento profundo sobre a legislação dos tributos, que não têm um conhecimento profundo sobre a legislação dos SPEDs. Normalmente, essas pessoas estão mais estagnadas. Então, elas ganham ali um salário um pouco menor, elas vão ganhar entre 1.200, 1.300, para baixo, né? Até um salário. Até R$ 1.500, a depender, ele consegue ganhar, a depender do porte da empresa. Quando a gente fala de um assistente, já é alguém que tem um certo nível de conhecimento mínimo, né, sobre os tributos e um pouco de experiência. Experiência, pessoal, que eu digo é prática, tá? Existe uma diferença técnica entre experiência e prática. Prática, você aprende independente de ter a oportunidade de estar trabalhando. Por exemplo, nos meus treinamentos, você aprende na prática, porque eu te forneço o sistema, eu te forneço planilhas, eu te forneço documentos para que você pratique. Quando for depois, você coloca essa sua experiência prática na vida real e você adquire a experiência. Só que muitas vezes as pessoas dizem assim, ninguém me contrata porque eu não tenho experiência. Ninguém lhe contrata porque você não tem prática. Se você adquirir prática, você terá a chance de colocar esses seus conhecimentos no campo de batalha e vai adquirir também experiência.
Aí, pessoal, nós entramos na esfera dos analistas fiscais, dos bons analistas fiscais. Pessoal, um bom analista fiscal, ele é alguém que tem conhecimento, inclusive, para ser supervisor, tá? Aqui é mais a depender da empresa que você vai trabalhar. Mas tanto o analista fiscal como o supervisor do setor fiscal, ele tem um conhecimento profundo dos tributos. Ele consegue entender sobre ICMS, consegue entender sobre Simples Nacional, consegue entender sobre PIS e COFINS, sobre lucro real, ele entende de SPED, ele está por dentro da reforma tributária, é alguém que tem, de fato, conhecimento. O analista fiscal é um profissional, você pode pesquisar no Google, não sei o que estou dizendo, que ele pode ganhar entre R$ 2.500 a R$ 7.000, R$ 7.500. Se esse cara ele resolve trabalhar por conta, fazendo ali serviços como esses que eu mencionei para vocês, revisão de cadastro e tal, ele pode chegar a ganhar 15, 20 mil reais. Então, assim, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Porém, eu gosto muito de fazer o seguinte, fazer a seguinte provocação. Muitas vezes a pessoa chega e diz assim, professor, eu sou um analista fiscal, ganho R$ 1.500. E é porque eu sei muita coisa. Beleza. Eu te pergunto, você sabe mesmo? Se eu te contratasse aqui como um freelancer para minha empresa, para você fazer uma revisão de cadastro de produtos de uma empresa para fazer a tributação de PIS e COFINS, você saberia fazer só? Se eu te contratasse como um freelancer para fazer a revisão fiscal, você saberia fazer só? Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei, eu estou ganhando pouco, eu sei muito, estou ganhando pouco. Mas, normalmente, você não tem a chancela, você não tem um certificado para comprovar que você é um analista fiscal, você não teve uma experiência prática através de sistemas, através de planilhas, você não teve a experiência prática de materiais de apoio para poder consultar, você, na hora da dúvida, não tem a quem recorrer. Então, isso tudo conta muito, tá, pessoal? Então, assim, o profissional da área fiscal existem de vários níveis. Eu conheço profissionais da área fiscal que ganham R$ 50 mil por mês e são extremamente felizes e realizados. Agora, eu também conheço profissionais da área fiscal que ganham R$ 1.000 por mês. Qual dos dois você quer ser? Você quer ser o cara que ganha 5, 8, 10, 15, 20, R$ 50 mil por mês, e você quer ser o cara que ganha 1.000? Agora, a outra pergunta, porque é fácil responder essa, eu quero ser o cara que ganha mais. Você está disposto a pagar o preço para ser essa pessoa que ganha mais? Porque, normalmente, essas pessoas que ganham mais, elas investiram na sua qualificação, elas fizeram treinamentos, elas têm chancela, elas têm bons professores, elas têm boas ferramentas. Você está disposto a fazer isso? A abrir mão, às vezes, de uma saída no final de semana para estudar, abrir mão, muitas vezes, de 25 minutos do dia para poder estudar. Você está disposto? Se você tiver, com certeza, você conseguirá também alcançar esse objetivo, tá? Pessoal, a gente vai chegando aqui ao final da aula 2 e eu queria deixar aqui, como na primeira aula, um desafio para vocês, tá? Eu estou postando agora que a aula 2 foi liberada lá no meu Instagram, que está aqui, ó, @prof.felipeguerra, e eu queria que você fosse lá e deixasse o seu comentário. Dissesse o que é que você achou da aula, dissesse o que é que você está achando dos conteúdos, dissesse o que é que você está achando da maratona. Eu quero também que você deixe o seu comentário aqui na plataforma da aula. Se você estiver assistindo no YouTube, deixe seu comentário também no YouTube. E eu já gostaria que você definisse aí um lembrete que na sexta-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa terceira aula. É nessa hora que a gente começa a separar quem vai até o final e quem morre no caminho. Então, sexta-feira é um dia desafiador. Sexta-feira, 8 da noite, não é fácil, mas fica aí o meu convite para que você esteja aqui comigo. Faça esse compromisso com você, esteja aqui presente, vá até o final. Não seja aquelas pessoas que abandonam as coisas na metade, não seja aquelas pessoas que desistem. Então, vamos juntos até o final. Já pedi para você deixar o comentário aí com a hashtag Vou até o final. Então, sexta-feira, às 20 horas, eu quero muito encontrar vocês aqui. Não esqueçam também de compartilhar a Maratona do Setor Fiscal com seus colegas de trabalho, de faculdade, com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, em todo canto. Chama todo mundo para a maratona, todo mundo que você sabe que precisa aprender mais sobre o setor fiscal. E também não esqueça de baixar os nossos materiais de apoio, tá, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a nossa segunda aula por aqui. Um forte abraço, muito obrigado. E a gente se vê na terceira aula da Maratona do Setor Fiscal, onde eu vou explicar para vocês técnicas de estudos
e a roteirização, a estruturação de quais estudos você precisa fazer. O que eu preciso estudar sobre Simples? O que eu preciso estudar sobre PIS/COFINS? Como eu faço para estudar? Lembre-se, estudar de forma certa vale muito mais do que simplesmente estudar, tá? E eu vou te explicar como é que você vai fazer para estudar e aprender o setor fiscal de forma certa, prática, simples e estruturada. Beleza? Te vejo aqui na sexta-feira. Um forte abraço e até mais.